me through the night. Every sorrow, every tear finds its rest when you are near. I have nothing of my own but the grace that you have shown. So my heart begins to sing to the everlasting King. Hallelujah. Thank you, Lord. Let my fear become a song. Olá, boa noite. Graça e paz a todos. Vamos nessa noite orar, bendizer o nome do Senhor. E já quero deixar uma pequena meditação em Efésios capítulo 6, que diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo ou todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Jesus de Nazaré. Então, queridos, Deus, ele nessa noite nos adverte aos filhos que sejam obedientes aos pais. Aleluia. No Senhor. Por quê? Porque isso é justo. Também ele manda que os pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criar os filhos na doutrina de Cristo. Aí ele vem e diz aos servos, obedecer aos seus senhores. Quem são os seus senhores, querido? Pessoas que você trabalha, seu chefe, seus superiores. Essas são pessoas que você deve também, queridos, obedecer e respeitar. E ele ainda diz, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como se fosse para Cristo. Aí ele diz, mas não faça isso para agradar os homens, queridos, mas para agradar a Cristo, como servos de Cristo, fazendo de coração e de toda a boa vontade. Aí ele vem e diz, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Cada um dará conta das coisas que faz. A Bíblia nos adverte que nós vamos dar conta das palavras ociosas que saírem das nossas bocas. A Bíblia nos adverte que vamos dar conta do que plantamos.
porque segundo a nossa plantação vai ser a nossa colheita. Então devemos obedecer, ouvir o que Deus nos chama a atenção nessa noite, porque tem pessoas que elas acham que eu não preciso respeitar ninguém, obedecer ninguém. Precisamos sim, queridos. Os nossos pais foi Deus que colocou sobre nós. Os nossos superiores, teu chefe, foi Deus também que te colocou no teu caminho. E Ele não quer que sejamos repreensíveis. Pelo contrário, Deus nos chama a ser irrepreensíveis, porque levamos o nome do Senhor em nossas vidas. Então, como eu posso dizer que sirvo a Deus e agrado a Deus se não obedeço ao meu pai e à minha mãe, não respeito os meus pais, não respeito os meus superiores, o meu chefe, a minha chefe, não respeito os meus superiores eclesiásticos, meus pastores, minhas pastoras. Tudo isso, querido, é para fazermos com eles como se estivesse fazendo para Cristo, porque é o nome de Cristo que está na tua e na minha vida. Então, temos que respeitar a hierarquia. Claro que você não vai concordar com a corrupção na vida de algum que venha a cometer. Você não vai concordar. Mas do contrário, queridos, tirando isso de lado, tirando só essa parte de lado, Deus te convoca a respeitar sim. Deus coloca uma hierarquia na nossa vida, sim. Querendo você ou não, você vai sempre ter pessoas acima de você, que Deus colocou e Deus quis assim. Assim como também um dia você pode liderar pessoas e você vai querer que essas pessoas também lhe respeitem, também obedeça, também faça como quando você fazia para os seus. Então assim é a vontade do Senhor, nessa palavra aqui em Efésios 6, capítulo 6, porque o orgulho muitas das vezes ultrapassa o respeito. Eu não obedeço a ninguém, eu não quero ouvir ninguém, ninguém pode falar nada. Pode sim, queridos. Deus coloca pessoas conselheiras, pessoas que estão acima de você, que você sábias, pessoas sábias que você deve ouvir, seus pais, né? Claro que toda regra tem uma exceção, há pai e mãe que não se comportam como pais. Sabemos disso. Mas não é o que Deus está falando, Ele está falando no geral. Seu pai, sua mãe são dignos de respeito. Por quê, queridos? De obediência. Porque quem honra o pai e a mãe está cumprindo o mandamento que o Senhor mandou, que o Senhor exigiu. E mais, há outro versículo aqui na Bíblia que fala que quem honra o pai e a mãe, os seus dias se prolongarão na terra, mas aquele que não obedece ao pai e à mãe, os seus dias também encurtarão na terra. Então, assim, Deus, Ele deixa os princípios e os mandamentos. Ouve quem quer, pratica quem quer, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência que Deus faz a ação na vida do homem, mas pela ação do Espírito, para nos convencer. Mas se de repente a pessoa ela não quiser, claro que ela tem o livre-arbítrio dela de escolher fazer o bem ou não, mas Ele nos aconselha que Ele deixa dois caminhos, o da bênção e o da maldição. A bênção para aqueles que ouvem os seus mandamentos e pratica. A maldição para aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. E aí, terminando, ele diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Não é em você, não é na força do seu braço. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E nos aconselha a revestir-nos de todas as armaduras de Deus, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Então lembre-se, toda vez que você estiver chateado, magoado, zangado, irado, lembre-se, queridos, a briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra as potestades que está por detrás daquele que está te afrontando. São contra os principados das trevas deste século. Sempre olhe assim, quando você olhar para alguém, não olhe para o seu irmão com ódio, com rancor, com ira, mas tenha ira e tenha raiva daquilo que está por detrás. Deus, Ele nos ensina, não, que a briga não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra os nossos irmãos.
A nossa briga tem que ser contra as potestades das trevas, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais que nos atacam. Então a briga é espiritual, queridos. Tem um inimigo das nossas almas que age o tempo todo. Claro que tem pessoas também que dão brechas para o inimigo usá-las e agir contra os seus próprios irmãos. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, não olhe, não odeie, não guarde rancor nem mágoa, perdoe, porque a briga não é contra a carne nem contra o sangue. Lembre-se disso. Perdoe, peça perdão e peça a Deus. Entregue suas causas na mão do Senhor. Se revista, querido, de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Ficar firmes, estáis pois firmes. Cinja, querido, os seus lombos com a verdade. Sempre fale a verdade. Porque o que fala a verdade, queridos, por um momento pode parecer que ele está pagando um preço, mas no final de tudo, Deus vai lhe defender, porque Ele é a verdade. Vista a couraça da justiça, seja justo. Deus está te chamando nessa noite. Fale a verdade, seja justo. Calce os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E tome, sobretudo, o escudo da fé. Esse aí é o principal, porque é com ele, querido, com o escudo da fé, que você vai poder apagar todos os dados inflamados do maligno que venha contra você. Então, use a fé como escudo. Coloque aí no seu peito o escudo para lhe proteger. Que escudo missionário? O escudo da fé. Creia que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele próprio disse que sem fé é impossível agradar a Ele. Então, bote o escudo da fé para que você possa se defender num dia mau. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Já quero orar. Soberano, grandioso, poderoso, nessa noite só quero te agradecer, porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Pai querido, Pai amado, confiamos em Ti, clamamos a Tua presença nessa noite, pedindo a cobertura do sangue de Jesus nas nossas vidas, nas nossas casas e nos nossos familiares. Pai, agradecemos pela Tua bondade, agradecemos porque sabemos que Tu nos ouve. E a Tua palavra nos diz que quando invocamos o Senhor, seremos salvos. Nós invocamos o Teu santo nome nessa noite, te pedindo a preparação dos nossos pés na nossa caminhada. Invocamos o Teu poder, invocamos a Tua justiça, a Tua verdade sobre nós, invocamos a ação do Teu Espírito Santo sobre nós, na nossa vida espiritual, secular, em todas as áreas das nossas vidas. É o que te pedimos, Senhor. Já te agradecemos, guarda-nos com a Tua mão poderosa. Livra-nos de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Queridos, já quero agradecer ao Senhor por essa palavra em Efésios, glória a Jesus, capítulo 6. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se for da vontade do Senhor, amanhã voltaremos com mais uma meditação. Ouça essa palavra, medite nela, ore junto comigo. Abra a tua Bíblia em casa, leia novamente e deixe Deus falar com você. Amém? Deus abençoe a cada um de vós. Até amanhã, se Ele permitir.